Astrônomos estimam que o diâmetro do universo observável passa de 90 bilhões de anos-luz. Isso é mais do que 800 bilhões de trilhões de quilômetros de uma ponta do cosmos à outra. O universo contém pelo menos 170 bilhões de galáxias, com tantas estrelas e planetas que superam em número a quantidade de grãos de areia em todas as praias do mundo. Dentro deste oceano cósmico, uma esfera de água e rochas é lar para mais de 8 milhões de espécies de organismos vivos. Esta realidade inspirou inúmeras especulações, incontáveis teorias e uma pergunta muito intrigante. Quais são as chances de a vida ter surgido no terceiro planeta depois de um Sol orbitando em um braço espiral da galáxia Via Láctea? Foi simplesmente um golpe de sorte? Ou haveriam mais aspectos envolvidos além do acaso e das interações aleatórias entre matéria e energia? Sendo os habitantes humanos da Terra, é fácil subestimarmos a vida. Na verdade, somos mimados por uma abundância. O nosso clima e a nossa geografia suportam uma biosfera que pode ser única no universo. E basicamente não há lugares muito quentes, muito frios ou muito isolados para os organismos vivos prosperarem. Dentre essa diversidade espetacular, talvez o maior desafio já encarado pela ciência ecoe de todo inseto, sequoia e baleia. Como a primeira vida passou a existir em um momento em que não havia vida de nenhum tipo? Como surgiu a vida na Terra? Por onde começar? Tem dezenas de teorias. E dá para perceber que tem uma grande diversidade de pontos de vistas, e muitos são mutuamente contraditórios. Para começar a tentar decifrar o mistério, você precisa fazer suposições sobre o que deve ter acontecido num passado distante. Não há provas diretas, porque não tinha ninguém lá para testemunhar o evento. E não tem praticamente nenhum registro fóssil. O que nós nunca observamos, são compostos químicos sem vida, formando uma célula. Então, temos um campo de pesquisa em que a ação importante já aconteceu. A história primordial da Terra é, de fato, uma narrativa incompleta. Mas apesar da ausência de provas físicas, a maioria dos cientistas acredita que a vida se originou quando a energia atingiu substâncias inorgânicas nos oceanos, crosta e atmosfera do planeta, para criar os componentes básicos para a primeira célula autorreplicante. Ao pensar na origem da vida, as regras, e não digo da própria ciência, mas da filosofia subjacente, as regras dizem que para resolver o problema, você pode usar matéria, energia, lei natural, irregularidades naturais e processos do acaso. Mas o seu kit de ferramentas acaba aí. O que você não pode usar, de acordo com as regras, ditas regras da ciência, é mente ou inteligência. Se tivermos que dar um nome a essa posição, não tem um nome melhor do que materialismo científico. Uma filosofia que diz que a única explicação aceitável deve ser dada com base na matéria e na energia.
E se você não consegue resolver o problema com essas ferramentas, você não pode mudar as regras. Então, partindo dessa perspectiva, como a vida se originou a partir de apenas matéria e energia? Agora, tenta resolver o problema. Como construir uma célula? Toda vida que já existiu na Terra é composta de células. E os indícios para sua origem estão entrelaçados em uma rede de máquinas moleculares. Dentro de uma célula eucarótica moderna, mecanismos biológicos complexos fazem o seu trabalho enquanto estão suspensos em líquido. Não há vida nessas máquinas, mas juntas elas permitem crescimento, movimento, metabolismo e reprodução, as funções vitais da vida. Cada componente dessa fábrica celular é feito de grandes moléculas compostas, e as mais numerosas são as proteínas. Com funções modernas, as proteínas foram projetadas para desenrolar e copiar informação genética em uma cadeia de DNA. Desencadear reações químicas com formatos encaixáveis. Controlar a passagem de eletrólitos e nutrientes pela membrana celular. Tipo de proteína, cinesina. E carregar recipientes cheios de carga por andaimes, também feitos de proteína, que se montam sozinhos e vão até os lugares necessários da célula. Ampliado 500.000 vezes, um glóbulo vermelho contém 280 milhões de proteínas hemoglobinas, cada uma com a função de carregar oxigênio. Isolando uma delas, descobrimos que cada proteína é feita de centenas de moléculas menores chamadas aminoácidos. São encontrados 20 tipos diferentes de aminoácidos em organismos vivos. A estrutura química distinta de cada molécula permite a formação de mais de 100.000 tipos diferentes de proteínas. A construção começa quando aminoácidos selecionados são organizados em uma cadeia. Se esses componentes tiverem a sequência correta, a cadeia se dobra em uma proteína pronta para cumprir a sua função dentro da célula. Mas se os aminoácidos forem arranjados na ordem errada, a cadeia não vai se dobrar e eventualmente será destruída. A célula viva mais simples contém pelo menos 300 tipos diferentes de proteínas e o mecanismo biológico necessário para crescer, se reproduzir, converter energia, guardar e processar informação genética e proteger os seus conteúdos do mundo externo. Componentes e funções similares também seriam necessários na primeira célula viva. Agora vamos aplicar essa química básica a uma teoria familiar para a origem da vida. Os cientistas especulam há muito tempo sobre oceanos primordiais cheios de aminoácidos que flutuavam como carrinhos de bate-bate. Talvez algumas dessas colisões aleatórias tenham produzido uma cadeia longa o suficiente para se dobrar em uma proteína. Depois, mais aminoácidos se juntaram a mais cadeias que se dobraram em ainda mais proteínas. Simultaneamente, outras moléculas complexas, incluindo ácidos nucleicos, gorduras e açúcares, também se juntaram para formar componentes essenciais. Então, sem previdência ou direção, a combinação certa de moléculas se juntou de alguma forma nessa sopa química para formar uma membrana que envolvia todas as máquinas específicas necessárias para uma célula autorreplicante. E pronto! Vida a partir de uma matéria não viva.